O Real Madrid, mais uma vez, sagrou-se campeão da UEFA Champions League. Já são 15 taças e já começaram a dizer que o UEFA Champions League é o torneio que todo mundo joga, mas só o Real Madrid ganha. E eu estou aqui para falar um pouco dessa conquista do Real Madrid com o gol de Vinícius Júnior, com Léo Mi Oliveira e Felipe. Muito boa noite. Boa noite, quem está fazendo esse vídeo aqui logo em seguida a final. Acabou a final, estamos aqui. E aí, Léo? Só o Real Madrid ganha a Champions, mais ninguém? Boa noite. Tá. Boa noite a todos. Boa noite para vocês. Bem capaz que vocês talvez não assistam agora à noite, né? Mas é isso aí. A Champions League já tem que mudar o nome, cara. Bota o nome de Real Madrid, porque as últimas 11, os caras levaram 5 e com muita sobra e jogo que a gente vê que o Real Madrid tá sofrendo e no final do jogo a Champions vem assim, você é meu dono, então eu vou para você. E hoje foi mais um jogo desse. Ô, Vitório, a gente vê o Real Madrid, às vezes, em dificuldade. A galera olha, o pessoal pensa, ixi, saiu o Cristiano Ronaldo. E agora, o que vai ser do Real Madrid? E aí o PSG estava com 2 gols de frente na última temporada. Será que vai? Será que não vai? Caiu contra Pepe Guardiola, é o Manchester City, o avassalador. Real Madrid campeão de novo. Realmente, o Real Madrid é incrível, né? A conexão que esse time tem com a UEFA Champions League. Real Madrid maravilhosamente bem, conseguiu vencer hoje, né? Incrível, né? Como as equipes têm as chances de poder fazer o resultado e acabam não fazendo, né? Eu acho que isso é mais incrível. Os times têm as chances, né? E acabam não matando o jogo. E quando você pensa que tá tudo acabado, o Madrid vai lá e faz 1, 2 gols, mata o jogo. Incrível. E vale ressaltar também, né? O que o Vinícius Júnior tá jogando. Incrível. Na verdade, vamos falar já do jogo e falando também de Vinícius Júnior. O Vinícius Júnior, ele não teve uma partida brilhante, né? Eu acho que a partida brilhante de Vini nessa Champions foi aquela partida contra o Bayern. Naquela partida ele foi brilhante, aquela partida ele foi o dono do jogo. Hoje a bola quando caía no pé dele, ele fazia alguma coisa. Aquele lateral direito lá do Borussia, que eu acho meio atrapalhado, não sei como um time com lateral Gutenberg. direito daquele chega na final. Ele é meio atrapalhado. Todo toque que ele dá na bola, parece que a bola vai sair do pé dele e vão roubar do pé dele, né? Mas o Borussia, cara, o Borussia começou bem organizado, pressão o tempo todo em cima do Real, teve 2 chances cara a cara, não deram espaço. Hummels, 35 anos, meu Deus do céu. 35 anos, Léo, jogando aquela bola, aquela travada que ele dá. Vinícius deixou para trás aquele lateral direito, deixou sem pai nem mãe, como diria, né? E aí, quando chega, Vinícius pensou, agora eu vou pegar esse velhinho de 35 aqui, vou botar lá dentro. Quem disse? Hummels foi e travou ele, Léo. Assim como todo o Real Madrid no primeiro tempo, principalmente, não teve uma partida muito boa. Foi também a do Vinícius. Mas, cara, ser sincero a você, quando eu vi a sessão de gols que o Borussia estava perdendo, as criações de jogada do Borussia, o Borussia não conseguia resultar em gols, eu falava, né? Eu falava, cara, tá de pé. O Real Madrid tá de pé e o Real Madrid é um time que, infelizmente, quando ele fica de pé, é difícil de se ganhar. E o Borussia teve chance de fazer 3 gols no Real Madrid, 2, 3 gols, e não fez. Deixou o Real Madrid vivo, e aí a mística do Real Madrid acontece. Talvez aconteceu em um cara que tá desde da 14, né? E aí veio a 15 agora, há muito tempo que é o Carvajal, já tá um tempo já, e é um cara que muito tempo foi questionado também nessa lateral direita do Real, muita gente não valorizava, mas ele permaneceu e hoje meio que deu a volta por cima, né? Já vinha dando, o jogo que ele fez contra o Manchester City ano retrasado foi sensacional, o do ano passado também sensacional, o desse ano ele fez um bom jogo de novo, então já era um destaque. E o Real Madrid é isso, a mística do Real Madrid é essa, chegar na Champions é o time que vai ganhar. Em relação ao Vinícius, como a gente falou, o Vinícius hoje ele não está batendo uma grande partida, mas jogadores como o Vinícius Júnior não precisa ter grande partida. Ele precisa de 1 ou 2 bolas para ele demonstrar o que é. E foi nessa bola aí. E a bola do mano a mano com o Rodrigo e Vinícius Júnior, cara, é difícil para qualquer zagueiro do mundo, porque os caras tanto puxa para a direita como para a esquerda, é muito difícil marcar. Então, eu acho que o Borussia se perdeu também nisso, né?
Sim, como eu falei, os caras, o poder de decisão, tanto com a esquerda como a direita dos dois, tanto do Vinícius como do Rodrigo, é incrível, cara. Então, é difícil para qualquer marcador do mundo, né? Ô, Vitório, o Muricy tinha o hábito de dizer que a bola pune, né? E o Borussia achou 2, 3, 4 oportunidades para fazer gol. O centroavante de cabeça, a DM tirou o goleiro. Mas, assim, esses times, eles também passam a dificuldade deles não terem os jogadores no seu auge, né? Ou os jogadores que estão jogando em times como o Borussia, o Bayer Leverkusen também, essa é a realidade, só que esse ano engatou bem. Os times da Alemanha, os times tipo o Alavés da Espanha, o Atlético de Madrid era muito isso. Hoje em dia mudou, né? Entrou dinheiro. Enfim, esses times ou eles têm os caras muito novos, ou são jogadores medianos, ou são jogadores em fim de carreira, nunca tá no auge. Porque um jogador no auge, Vitório, não perderia aquele gol que a DM perdeu, né? Com certeza, né? Isso mostra também a falta de qualidade, né? De alguns atletas e o nervosismo, né? De não conseguir matar um lance, né? Um lance simples, parece simples, mas é um lance que você pode, numa tomada de decisão em segundos, acabar jogando um grande campeonato pelo ralo, né? Como aconteceu com o Borussia, a gente vê que o Borussia não teve uma chance apenas. Teve uma, duas, três. No primeiro tempo teve quatro chances, né? Claríssimas de gol e não conseguiu convertê-las. E isso acaba punindo, né? A bola pune, não tem pra onde correr, né? É, Ontem até o jogo do Al Hilal e o Al Nassr também, uma jogada bastante parecida, né? O Mané sai de cara com o goleiro, chuta a bola no alto, logo na sequência o Al Hilal vai lá e consegue fazer o gol também, né? Um minuto depois, então tudo isso conta. Hoje no futebol você não pode vacilar, né? Quem tem suas oportunidades, aconteceu isso a Champions League inteira, né? O Manchester City teve a oportunidade de matar o jogo, de golear o Real Madrid, não fez. O Bayern de Munique a mesma coisa, no Bernabéu, não fez. O Real Madrid vai lá, consegue a remontada. É incrível como esse time parece que nasceu para jogar o UEFA Champions League, né? E em relação ao Vinícius, conseguiu hoje, né, um feito histórico, né? De ser o atleta mais novo a completar dribles em uma final e a marcar duas vezes seguidas, né? Em duas oportunidades em final, marcar gols. Eu acho isso bastante louvável e o brasileiro chega com moral para a disputa da Copa América, né? Ô, Léo, e o jogo de hoje, e esse Real Madrid em si, é um Real Madrid que dá aula ao futebol brasileiro, na minha opinião. Dá aula a seu Tite, por exemplo. Eu assisti esse jogo estudando, observando a movimentação. Em nenhum momento você viu Vinícius e Rodrigo na linha de fundo roubando bola. Você não viu isso. Você não viu. Os volantes faziam a cobertura dos laterais. Tanto Valverde de um lado e do outro lado Luan. Toni Kroos. Ah, mas Toni Kroos, ele tem 35 anos, é um água. Volta para marcar. Só não pode o atacante voltar. Nem Bellingham não voltava para marcar. E outro ponto que eu quero colocar para você, o seu Tite, seu Dorival, seu Mano Menezes, né? Esses técnicos que ficam brigando. Ah, o Brasil tá cheio de estrangeiro, ficar brigando. Você viu quantas modificações de estratégia, tática teve no jogo? Vinícius pelo meio, Vinícius pelo lado, Bellingham recuado, Bellingham avançado, Bellingham aberto, Rodrigo pelo meio, Rodrigo recuado, Rodrigo avançado. Meu Deus, foi uma aula tanto para técnicos como para jogadores, né? O jogador também podia falar, pô, não sei fazer isso aqui, não sei o quê, com o Ancelotti não tem isso. O Ancelotti hoje ele deu uma demonstração, né, cara, de como se fazer o futebol bonito e de uma forma que você não precisa mudar para mudar o jogo. O jogo tava difícil pro Real no primeiro tempo, ele tentou Vinícius na direita, tentou Vinícius na esquerda, tentou Vinícius como falso 9, e aí tentou o Rodrigo, e tudo isso ele tentava para se achar o jeito certo, para as coisas acontecer, para encaixar. Então, uma demonstração que quando você tem um material humano, você não precisa usar seu banco. Dentro de campo mesmo você consegue modificar o jogo. E a questão do lateral, e foi bem nítido hoje, ele deixava o Vinícius e o Rodrigo, que eram as armas letais dele, cara, por terço final do campo. Eram os caras que poderiam decidir o jogo para ele na jogada, numa puxada de contra-ataque, no drible. Então ele preservou bastante. Eu acho que hoje, com esse tal de futebol moderno, esses jogadores têm a qualidade de definir o jogo e decidir o jogo
ele não é tão preservado, porque ele tem que voltar até o fundo, ele tem que marcar mais. E aí, quando o cara tem a opção de chegar na frente e fazer o que ele sabe fazer, ele não tem mais o fôlego, né? Porque ele tava marcando o lateral, ele tava batendo cabeça com o lateral aqui na marcação, ele não tem o fôlego de chegar no fundo, de fazer 1 contra 1. E hoje o Ancelotti ele fez diferente, né? Ele montou o time, o Rodrigo e o Vinícius, quando estavam sem a bola, ele marcava até uma certa faixa do campo, e na outra faixa do campo ele descansava. Porque quando o Real Madrid tivesse essa bola, e aí é um lance que eu já percebo desde o jogo contra o Bayern. Quando o Real Madrid tem a bola e a bola cai no pé de Kroos, Kroos ele espeta a jogada. E quando ele espeta a jogada, ele espeta pro Vinícius e pro Rodrigo. Por isso que o Rodrigo e o Vinícius ele não marca tanto, descansa mais. Eu acho que é uma tática que o brasileiro, se ele observar, ele pode aproveitar também. Já que a gente gosta de copiar o futebol sem um centroavante, a gente gosta de copiar o futebol que o ponta tem que marcar até o fundo, dá para copiar também esse estilo de jogo do Real Madrid. Dá para copiar, eu acho que dá para reproduzir fácil na seleção brasileira, só que a seleção brasileira é aquela coisa, né? A gente vê Rodrigo jogando aberto, às vezes centralizado, com liberdade de movimentação, aí na seleção brasileira querem colocar ele como 10. Aí fica difícil. E Vinícius Júnior não tem característica de marcação, né, Vitório? Então, se você gastar o fôlego dele, trazendo ele para marcar lateral até o fim, ele não consegue fazer o melhor que ele tem. Com certeza, né? O Vinícius, a gente sabe a capacidade do atleta e, portanto, não faz sentido você pegar um atleta desse nível e colocá-lo para marcar, né? Não faz sentido. Então, você tem que ter realmente isso aí. Uma coisa também que eu observei que deu muito mais liberdade para o Vinícius, e também principalmente no segundo tempo, foi a tomada do Camavinga, que no início do jogo, no primeiro tempo, ele estava marcando pela direita. E aí ele vem pela esquerda para dar muito mais liberdade para o Vinícius, né? Para já não ter essa tanta obrigatoriedade de ele estar voltando para marcar. Então, tudo isso é pensado, né? São táticas que o Real Madrid faz. A gente viu até em alguns momentos do jogo, nos minutos 70, 80, até o Valverde jogando pelo meio, né? Espetado lá no meio. Então a gente observa bastante várias táticas que o Ancelotti utiliza e ainda muitas pessoas, algumas pessoas, infelizmente, já criticaram como ultrapassado, né? A gente vê que de ultrapassado o Carleto lá não tem nada, né? É um excelente treinador. E o Real Madrid só mudou mesmo, eu creio eu, para apenas um protocolo de jogo, né? Alguém deve ter, mas para dizer que alguém cansou assim, não. A gente viu o Real Madrid bastante inteiro, bastante preparado e soube sofrer no momento correto. E a gente vê, né? O Real Madrid é incrível. Não tem muito o que falar desse time, não. É excelente, muito bem treinado. Eu acho que as equipes brasileiras, principalmente, né, que vem numa certa decadência de um futebol tão organizado, a gente não vê um futebol tão organizado aqui no Brasil, e isso serve de exemplo, né? Eu espero que os treinadores que estiveram assistindo esse jogo hoje, aprendam alguma coisa, né? Ô, Léo, e se você parar para analisar friamente, tá? Friamente. O Real Madrid não tem as principais estrelas do futebol mundial. O lateral direito não é a principal estrela do principal lateral do mundo. Os dois zagueiros não são os principais do mundo. O lateral esquerdo não era o principal do mundo. Os meio-campistas somente Toni Kroos. E mesmo lá na frente, mesmo o Bellingham, beleza, o Bellingham se destacou na Copa do Mundo. E se destacou na Copa do Mundo o Bellingham e Gakpo, né? Gakpo se afundou lá no Liverpool. E olha que o cara foi para a Premier League. E Bellingham consegue hoje ser um dos principais jogadores. Mas assim, o Real Madrid ele optou depois da saída de Cristiano Ronaldo e depois do que ele passou com Bale e Hazard, eu acho que ele optou mais, mesmo que o cara for anônimo, por jogadores de uma qualidade elevada e de uma característica específica, né? Jovem, habilidoso e rápido. E aí é um fato que a gente tem que elogiar o Real Madrid. O Real Madrid, ele manteve a base dele. Se você perceber, desde lá do tempo que CR7, né, da primeira Champions, dessas últimas 5, o Real Madrid tem alguém dessa base. A primeira veio com a base completa. A segunda veio com alguém já saindo, mas alguém da base. E aí, sucessivamente. Hoje, a gente tinha jogadores dessa base, do primeiro lá. Tanto é que tem gente que alcançou hoje a 6ª Champions. E a gente tem a reformulação. Nacho, e aí, Kroos, sim, Modric, Carvajal, Nacho, Kroos, Modric.
Valverde, o próprio lateral, que às vezes não é lateral, atacante virou lateral, o Lucas Varski, né? Ele tá em 5 dessas 6. Então, são jogadores que têm aquela carga, aqueles caras que têm a casca grossa, aqueles caras que vai chegar pro moleque que acabou de chegar, por exemplo, o Endrick ano que vem acaba de chegar. Pro Endrick pode ser uma pressão jogar a Champions League, mas quando você tem um cara desse no seu elenco, esse cara fala, calma, moleque, ganhei 6, não é muita coisa não. Você treina comigo todo dia, você tem que ter mais pressão em treinar comigo do que jogar isso aí, cara. Calma. Então você tem esse cara para falar isso, entendeu? Então o Real Madrid faz essa reformulação, mas ele não dispensa todo mundo. Ele não chega assim, vou mandar todo mundo embora e vou contratar um monte de menino aí que vai dar certo. Não. Ele vai gradativamente. E hoje, tipo, a chegada do Endrick, provavelmente a chegada do Mbappé e outros jogadores que vão chegar, mas vai ter essa transição, né? O cara ele chega, mas ele tem a transição, ele tem jogadores que têm experiência para passar essa experiência para ele e isso facilita. Ainda tem um ponto. Vai chegar uma leva agora de meninos, né? Vai chegar o Endrick e tal, e provavelmente chegou o Arda Güler no ano passado, e provavelmente o Real Madrid contrate mais uns 2 guri aí. Só que vai ter caras que são veteranos dentro do time, mas são novos. Por exemplo, o Camavinga, eu acho que já tem 3, 4 temporadas, já é veterano dentro do time, mas é novo de idade. Né? O Valverde é veterano no time, mas é novo de idade. Esses caras, esses guri vão chegar, vão se bater com os caras novos e ele, tipo, já veterano, novo veterano. É isso, o próprio Vinícius Júnior tem o quê? 3 temporadas no Real e vai chegar um cara agora que tá acabando de chegar, mas 5. Tem um cara que tem 5 anos, entendeu? O cara tem o quê? 25 anos, 24 anos, 23. Então você olha assim e você fala, cara, tem um cara de 23 anos que já tem 5 temporadas aqui, já tem uma carreira aqui, e eu tô chegando agora com 18 para jogar com esse cara. Então esse cara ele vai me passar, ele vai me agregar alguma coisa daqui. Então é um elenco que o Real Madrid tá trabalhando bem. Coisa que muitos clubes no mundo não conseguem, né? Muitos clubes preferem contratar os medalhões, muitos clubes preferem investir um dinheiro alto em jogadores que talvez já não possam render tanto na próximas temporadas, né? Não é nessa temporada de agora. Por exemplo, o Barcelona, que é o arquirrival do Real Madrid, ele investiu no Lewandowski. O Lewandowski naquele momento era o cara. Mas se a gente fosse observar para o futuro, o Lewandowski já tinha uma idade ultrapassada para o futuro. Então talvez esse seja o diferencial do Real e por isso o Real leva essa vantagem nas competições. Ô, Vitório, e às vezes parece que a imprensa escolhe um, né? Porque Rodrigo joga muita bola e pouco se fala de Rodrigo. Se foca quase que única e exclusivamente em Vinícius Júnior. Com certeza, né? O Real tem uma cartada de atletas aí surreal, né? A gente falou agora do Camavinga, tem o Tchouaméni também, que hoje nem jogou, né? Além dele, Camavinga, Arda Güler, tem o Brahim Dias também, vale lembrar. E a gente vê uma equipe bem sólida, né? Quem entra consegue dar conta do recado. Rodrigo, excelente, disparado, né? Na Champions, na última Champions que o Real ganhou, né? E ele conseguiu fazer efeitos históricos, né? A gente vê que é um jogador que são jogadores que tem estrela também, né? Principalmente isso, além do cara conseguir ser bem preparado mentalmente, fisicamente, tecnicamente, ainda conta com a estrela, né? Jogadores que têm estrela. Eu acho que isso vale muito pelo que o Florentino Pérez faz, né? O trabalho que ele faz, a maneira com que ele busca os atletas, com que ele enxerga o futebol, é incrível, né? E tem dado resultados, né? A gente vê. Quem diria, né, que a gente poderia olhar o Real Madrid hoje com Vinícius Júnior, Rodrigo e imaginar que eles iriam conquistar 2 Champions, né? Imaginando protagonistas, né? A gente vê, imagina, um time que tinha Cristiano Ronaldo, Gareth Bale e Benzema, né? A gente olha hoje Rodrigo, Bellingham e o Vinícius Júnior. Então é incrível, né? Mostra o bom trabalho, né? Do Florentino Pérez e também a paciência do Ancelotti de trabalhar com esses atletas, né? A gente vê a maneira com que o Vinícius Júnior está jogando hoje por dentro. Onde a gente imaginar o Vinícius jogando por dentro? Se é aqui no Brasil, o treinador estava sendo crucificado no primeiro momento. A gente vê isso claramente. Então, eu não me surpreendo também com a chegada do Mbappé, com o Endrick principalmente, ele modificar a maneira do Endrick jogar. Não estou dizendo aqui que o Endrick não presta para o Real Madrid, da maneira que ele está chegando, mas
O Ancelotti tem essa característica, né? Modificar o jogo sem precisar modificar peças. Então, isso tudo é incrível. E isso também, o futebol do Rodrigo ter evoluído. A gente só conhecia o Rodrigo jogando por dentro, pela ponta. Hoje a gente vê o Rodrigo jogando como um armador, né? E eu acho que isso, principalmente agora na próxima temporada, com a aposentadoria do Kroos e a talvez permanência ou não do Modric, isso vai acalentar mais ainda na responsabilidade do Rodrigo, né? Então, eu acho isso incrível. E os atletas demonstram estar bem preparados, né, para enfrentar essa próxima temporada sem esses atletas aí de grande nível. Ô, Léo, e sabe o que me chama muito a atenção do trabalho do Real Madrid? E é um trabalho louvável. Eu acho que o Real Madrid hoje, o brasileiro principalmente, ficou muito pilhado com o Real Madrid pela falta de posicionamento nos casos de racismo, né? O Real Madrid falha muito nisso, mas o brasileiro em si, o Brasil tem que entender isso, tem que aceitar que a cultura espanhola é diferente. O racismo lá nem sequer é crime, né? Então os caras tratam de uma forma diferente. Mas o Real Madrid dá aula em vários aspectos, e acho que um dos principais aspectos que mais me chama a atenção, até me assusta, é que o Real Madrid vai lá e ele traz o principal jogador de determinado país. Vou dar um exemplo aqui, tá? Ele foi lá e trouxe Arda Güler. Arda Güler é chamado a joia turca. Era o Neymar da Turquia, o principal jogador. Arda Güler tem 6 jogos na temporada. Você não vê chilique, você não vê reclamação, você não vê faixa na torcida, você não vê nada. Nada. Imagina, eu vejo aqui no Brasil o Flamengo tem dificuldade de botar. Tinha, né? Agora não, que ele facilitou. Mas o Flamengo tinha dificuldade de botar Gabigol no banco. Senão ele dava chilique, ele fazia cara feia e era faixa da torcida. Não, 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 não. A estrela turca, banco. Ah, Brahim Dias, o cara era titular absoluto no Milan, banco. Cara, o Real Madrid ele tem isso, o Real Madrid ele é maior que o jogador, o Real Madrid ele se comporta sendo maior que o jogador, e aí é um ponto até que eu já falo em questão do Mbappé, se o Mbappé realmente fechar com o Real Madrid, ele vai ter que aceitar as condições do Real Madrid, que o Real Madrid não vai se render para um jogador, então o Real Madrid demonstra isso. Eu sou o clube, você está jogando, você está na maior vitrine do mundo, eu vou te dar uma Champions, eu vou te dar uma La Liga, e eu vou te dar reconhecimento. Você até aqui, você é estrela num país que você veio, mas no mundo você não é. Você fazendo parte disso aqui, você vai ser comentado no mundo todo e você vai ser estrela. Quer ou não quer? O jogador falou, eu quero, cara. Infelizmente, não precisa me botar. O jogo que eu jogar, eu vou jogar. E é isso aí. No Real Madrid é assim. O Real Madrid se comporta como grande. Coisas que a gente não vê aqui no Brasil. Aqui no Brasil, o jogador se torna maior que o clube, né? Talvez seja a cultura do brasileiro, cultura dos europeus, não sei. Mas aqui no Brasil, qualquer jogador se torna maior que qualquer clube aqui. A gente falou do Flamengo, mas tem diversos outros clubes que têm as mesmas situações. E o Real Madrid, ele dá uma aula nisso também, né? É uma equipe que, ultimamente, se você observar em torno do Real Madrid, o Real Madrid deixou para trás aquela época do Galácticos, né? Que o Real Madrid tinha um time estrelado, era o melhor time do mundo em termos de nomes, mas não ganhava nada. Hoje o Real Madrid, ele tem um time meio que de anônimos, ganhava, de futuras vai. promessas. Não ganhava tanto quanto agora, mas ganhava, tanto, ganhava. Né? Talvez não. Ganhava, também, vamos lá, vá. Porque do outro não tinha lado o como não ganhar Barcelona também não se jogando. atrapalhava tanto, né? O Barcelona hoje Tinha se atrapalha muito, o que facilita a vida do Real Madrid, né? Porque o Atlético de Madrid, demais, depois né? que entrou o investimento, começou a se atrapalhar. O Barcelona, ele se atrapalha sozinho. Então, o Real Madrid, por exemplo, na Liga, nada de braçada. E nos campeonatos europeus, hoje, o Real Madrid tá dando aula, no caso da Champions League aí, né? E é como eu falei, é muito porque o Real Madrid ele sabe se comportar como clube. Ele sabe mostrar o valor do Real Madrid pro atleta, e o atleta só fica no Real Madrid se ele reconhecer esse valor. E já tem diversos exemplos, né? O próprio CR7 é um dos exemplos. O Real Madrid falou, ó, não dá mais para você, porque o meu valor é esse e você não pode agregar no meu valor. Infelizmente, muito obrigado por tudo que você me deu. E a gente não tá falando de qualquer pé de rato, né? A gente tá falando do Cristiano Ronaldo, que é um dos maiores de todos os tempos. Então, o Real Madrid ele se comporta como clube. Ele mostra o valor do clube dele e isso facilita demais o atleta entender que lá ele é apenas mais um e lá que vai dar a vida a ele, né? Então, acho que principalmente se o Mbappé aceitar isso aí, vamos ver um novo Mbappé, porque no Real Madrid o Mbappé do PSG não vai acontecer. Eu acho que o Mbappé não vai pro Real.
Eu já vi ele cavando espaço no Milan, né? Porque o Mbappé, por exemplo, o Mbappé aceitaria ser o segundo ou ser o, sei lá, como o Rodrigo é. Rodrigo é o sei lá. Rodrigo, na última temporada, fez gol de classificação em 3 partidas. Você não vê uma capa de jornal falando de Rodrigo. Você não vê um programa esportivo debatendo Rodrigo. Só se fala de Vinícius. Até isso me parece um pouco, sabe? Quando o Neymar estava no Barcelona. O Neymar podia resolver o jogo que fosse. O Barcelona ia falar de Messi, né? E o Mbappé, ele vai aceitar ter que conquistar esse espaço. Eu acho que ele conquistaria fácil. Não só pelo futebol, mas porque a imprensa espanhola, ela não engole Vinícius Júnior. Ela não engole pela questão do racismo, porque é um cara que está tentando mudar uma cultura. Não é só pelo futebol. É um jogador de futebol que está tentando mudar a cultura de um país. Ele está lutando contra uma cultura maligna racista. E isso incomoda muita gente, né, Vitória? Com certeza, né? Quanto ao Mbappé, eu entendo que ele esteja fechado com o Real Madrid, né? Principalmente pela algumas pistas, né, que já foram dadas aí. Não anunciou ainda por quê? Não tá, Assim, não, pai. na Espanha lá falaram que seria após a Champions League, né? Após a Champions durante a semana, vamos ver, vamos aguardar até quarta-feira o que é que vai acontecer, né? E estão planejando o que eu ouvi, né? De pessoas que moram lá e que o Real Madrid está estudando fazer uma apresentação para ele como base, como fizeram com o Cristiano Ronaldo e com o Kaká. Então, vamos ver o que é que acontece. Em questão do estrelismo do Mbappé, eu entendo que ele é o sonho dele, né? Jogar no Real Madrid. A mídia ele pode falar alguma coisa ou outra do Milan para despistar. Falaram dele no Liverpool também. Com a saída do Klopp, eu entendo que ele não vai para lá, para o Liverpool de maneira alguma. Pelo momento do clube, eu acho que ele se encaixaria no Manchester City, mas creio que não vai acontecer também, pelo estilo de jogo do Guardiola. E por ter o Haaland também lá, eu acho muito difícil. E assim, cara, o Mbappé ele precisa entender que ele é um grande atleta, é um excelente jogador, mas ele não vai ser maior que o Real Madrid. Ele pode ter ganho a Copa do Mundo com 18 anos, mas ele não é maior que o Real Madrid, de maneira alguma. Então, eu entendo que para ele poder galgar o espaço dele, ele vai ter que nadar e muito. Vai ter que nadar muito, porque você tem uma equipe hoje do Real Madrid que a gente vê que realmente só fala do Vinícius, né? Principalmente por essas questões do racismo aí. Creio eu que você já tem uma proteção do Real Madrid. Mas você vê um time com o Jude Bellingham também. Você acha que ele vai chegar lá com essa moral toda? Hoje o Bellingham, na final, em vários momentos a câmera pegava ele, o Bellingham entendeu a grandeza do Real Madrid, né? E você via em vários momentos ele, tipo assim, botando as mãos no rosto, assim, tipo, cara, eu ganhei mesmo a Champions League, eu tô aqui, tipo, meio incrédulo, né? De onde ele estava ali, porque realmente é magnífico, né? Você ganhar uma Champions League com o maior clube do mundo, creio que eu que seja o sonho de qualquer atleta, né? Disputando hoje o cenário mundial. Então, o Mbappé, ele chegando no Real Madrid, ele vai ter bastante tempo para trabalhar e mostrar por que ele merece ser titular. E aí é um problema do Ancelotti ver quem vai jogar e quem não vai. Eu assisti o jogo, a transmissão pelo TNT, né? O grupo TAN, né? Para mim, máximo respeito a qualquer um que faça a transmissão de Champions e futebol europeu, mas disparado na frente. O grupo TAN é o melhor grupo assim que cobre o futebol espanhol, o futebol europeu, principalmente a Champions, e não é de graça isso. Só você vê o tanto de correspondente internacional que esses caras têm, né? A gente, só para caráter de comparação, por exemplo, o grupo Disney lá da ESPN, os caras têm quantos correspondentes? Os caras têm 3 correspondentes na Europa. Os caras têm Gustavo Hoffmann hoje lá na Espanha, os caras têm João Castelo Branco na Inglaterra e Senise também lá na Inglaterra e acabou. Os caras tinham Nathalie Gedra, perderam. Os caras tinham um outro jornalista também, perderam.
né? E agora só tem esses dois. Só tem esses dois. Você vai pro grupo Tânia, tem Clara Albuquerque na Itália, né? Junto com o marido dela, Marcelo Becker. Tati Mantovani tá cá na Espanha. Aí tem uma outra menina lá na França. Aí tem o Fred Caldeira também na Inglaterra. Aí você tem o outro rapaz que eu me esqueci o nome agora, cobrindo também. O cara fica mais na reserva ali, rodando tudo. Os caras tinham 5 jornalistas hoje para cobrir um jogo. 5? 5 pessoas! Não é brincadeira, não. Fora em loco, os caras investem para ser o melhor e são. E na transmissão, né, brilhante, inclusive, do André Reine, Formiga e Vitor Sérgio, os caras começou a brincar. Será que Vinícius Júnior vai estar nos 10? Será que agora eles vão conseguir? Jorge Igor brincava no canal dele há tempos atrás. Será que a internet da casa desses caras cai quando o Vinícius Júnior tá jogando? Eu faço essa pergunta a você, Léo. Será que a internet dos caras cai na hora que Vini tá jogando? Cara, hoje o Vini assinou. Se vocês não estão me enxergando, passa a me enxergar. Eu sou o único a fazer isso que eu fiz. Eu marquei na primeira final que eu estava. Então é mais ou menos isso, entendeu? É mais que, tipo, hoje Vinícius Júnior mostrou pro mundo. Tô pronto. Vai me dar que horas? Se você... Praticamente, se essa bola de ouro não vir para Vinícius Júnior, a gente vai perder praticamente toda a credibilidade, que já não tem muito, né? Com esse negócio de votação popular, com votação de capitão e pontuação que ninguém entende nada, uma pontuação que... Cara, eu vi Lewandowski ganhar sem Lewandowski fazer muita coisa. Em outro lado tinha um cara que tava fazendo muita coisa. Eu vi o Neymar que bateu recordes, e se você pegar os números de hoje, o Neymar tinha números muito superior, e o Neymar não ganhou, ganhou outra pessoa. Então, tipo, essa decisão da FIFA para dar essa premiação é uma decisão muito falha. E hoje o Vinícius Júnior falou, ó, vai falhar de novo ou vai ser real? Vai me dar. Eu acho que não tem como não dar o Vinícius. Apesar que o Bellingham faz uma competição europeia, a Eurocopa, mas eu acho que ainda mesmo assim o Vinícius, com a temporada que foi, a decisão dele, o peso dele é maior que o do Bellingham nesse momento. Ô Vitório, e a torcida cantava Vini, Ballon d'Or, Vini, Ballon d'Or. É, né? Se a própria torcida já caiu nas graças da própria torcida, não tem pra onde correr, né? E os espanhóis são bastante críticos, né? Quanto a isso. Já chegaram a vaiar Cristiano Ronaldo, né? Então, por aí você tira, né? O termo de exigência que a torcida tem. E hoje não tem muito o que correr, não, cara. A bola de ouro tem que ser do Vinícius Júnior. É um atleta tão jovem, marcar 2 vezes em final de Champions League, sendo protagonista, partindo para cima, não estava se ocultando do jogo de maneira alguma, pegando bola, tocando de lado. A gente via o Vinícius, na maioria das bolas que pegava, o tempo todo partindo para cima. Então, você vê que é um atleta que busca, né? Tá buscando sim ajudar a sua equipe e também o seu reconhecimento, né? Não tem muito o que fazer. Eu acho que a FIFA tem que reconhecer isso. Os capitães que vão votar têm que reconhecer também, porque é incrível, né? A maneira com que o Vinícius vem jogando. Não tem muito o que fazer, não. A bola de ouro do Vinícius. Falaram do Bellingham também. Mas, o Bellingham vai disputar a Eurocopa e o Vinícius vai disputar a Copa América. Sabemos que a Eurocopa é uma Copa do Mundo sem as seleções sul-americanas e africanas, né? Sabemos disso. Mas o Vinícius também chega com bastante moral, né? E independente do resultado da Copa América, da Eurocopa, no qual a Inglaterra chega forte também, eu acho que pela temporada em si, o que o Vinícius fez, o Vinícius merece muito essa bola de ouro. E para nós será uma honra, né, ter um brasileiro, desde o Kaká, né, que não consegue esse feito. Seria uma honra, né, questão de honra também. E o Vinícius está jogando bola para isso. Agora, como é engraçado esse tal de futebol, né, cara? Se a gente botar na planilha aí, no papel, analise comigo, né? Há 4 anos atrás era o Cristiano Ronaldo meio que saindo das portas do fundo do Manchester United, o Messi em um PSG afundado e o Neymar também não vivendo um grande momento. E aí surgia Haaland e Mbappé voando, cara. Os caras metiam gol e fazia chover. E o próprio grupo Tânia, né, que sempre foi um grupo que eu gostei de assistir na questão do futebol europeu,
eles falavam, né, na transmissão, é um novo momento, é uma nova era, é uma era de coisas novas. Obrigado, Cristiano, obrigado, Messi, mas tem que abrir espaço para esses caras. E hoje, 4 anos depois, 3 anos depois, esses caras não são comentados, cara. A gente tá falando de uma nova era de novo, de 3 anos. Aí chega a ser bizarro a Eu gente acho querer que comparar, por Haaland já tá exemplo. até numa descendente. Sim, Eu e acho é que Haaland bizarro a já gente tá até numa querer. descendente. E é bizarro a gente querer comparar, tipo, por exemplo, Cristiano Ronaldo e Messi com esses caras, cara. Não tem comparação. Cristiano Ronaldo e Messi fizeram coisas que ninguém ia fazer. Os caras passou 10, 15, 12 anos brigando por essa bola. E esses caras não conseguiu se manter 3 anos seguidos brigando. Então é uma comparação que o povo tem que parar de fazer. Esqueça Cristiano Ronaldo e Messi. A nova era, mas esses caras não podem entrar em comparação nunca. Não, eu acho até que pode entrar em comparação. Mas é algumas coisas que não vão acontecer. Por exemplo, o Vinícius Júnior não consegue jogar isso 10 anos para frente, até 34 anos. Ele não consegue. E ele não é um jogador de visão de jogo para botar uma bola e tal. Não é esse jogador. Para virar um meia clássico, não é esse jogador, né? Mbappé também não. A diferença de Vinícius para Mbappé é que Mbappé é mais matador. Então Mbappé pode virar um centroavante a qualquer momento. Ganhar massa muscular, virar aquele centroavante matador habilidoso, né? Dos últimos 10, 15 metros ali. Rodrigo já tem a qualidade para virar um meia. Eu acho que a carreira mais curta que pode ter é a de Vinícius, né? É porque o futebol dele, Vitório, depende muito do físico dele. E quando é que ele vai cansar, né? Porque a gente sabe que o cara uma hora cansa, né? Todo jogador cansa. Ronaldinho cansou, Adriano cansou, Ronaldo Fenômeno cansou, Neymar já cansou. Cansa. Cansa de concentração, cansa de viagem, cansa de... Mbappé, por exemplo. Mbappé cansou da França. Mbappé cansou do PSG. Eu acho que ele demorou demais de sair. Eu acho que era para ele ter saído antes e ter deixado Neymar lá. E eu acho que Neymar e Messi, como donos daquele PSG, daria mais certo. Mas Mbappé ficou um pouco mais. E cansou. Quanto tempo pode demorar para Vinícius cansar, hein, Vitória? Isso uma boa pergunta, né? Mas aí eu vou trazer não uma comparação, mas sim um espelho, né, desse Vinícius Júnior. A gente, quando viu o Cristiano Ronaldo lá no início, no seu auge, né, entre 2006, 2007, 2008, a gente viu o Cristiano muito driblador, né, utilizando bastante essa velocidade. E aí a mentalidade do Cristiano muda e ele se torna esse jogador com tanta longevidade que ele tem hoje. Então eu acho que isso depende bastante da mentalidade do atleta. Entendo eu que o Vinícius tem pessoas do lado dele, no seu staff, para guiá-lo, né? Que a velocidade, quando ele tiver 30 anos, ele não vai ter a mesma velocidade que ele tem hoje com 23 anos. Ou E pode ter, assim, como a Podi aguentou até quase 40 velocidade também, né? Vai que. mas a gente sabe que a parte física uma hora vai chegar, né? Vai pesar, não tem para onde correr. O próprio Ronaldinho Gaúcho, né, que tanto utilizava aqueles dribles rápidos, explosivos, né, com a junção da finalização, acabou perdendo um pouco isso, tanto que retornou da Europa, né, após decadência, a gente vê isso aí acontecer. Então, acho que isso depende muito da mentalidade do atleta, né? Entendo eu como o Vinícius, ele estando no Real Madrid, tendo o Cristiano como ídolo, eu entendo que ele tem a oportunidade de mudar um pouco esse estilo de jogo. Claro que não seria para agora isso. O Vinícius está muito novo, tem que explorar isso. Mas entendo eu que daqui uns 5 anos, 6, ele possa mudar esse estilo de jogo dele, se adaptar à nova era do futebol, né? Que vamos ter uma nova era do futebol daqui a 6 anos. A gente não pode também cair nessa ilusão do que o Vinícius está jogando hoje e vai jogar daqui a 6 anos. Então entendo que com a evolução ele vai ter que se adaptar. Eu acho que 5 anos é muito. Eu acho que 3, 4 anos já é para vir começar já a pensar. E hoje teve a despedida de Toni Kroos, que saiu vencedor, saiu campeão, mais uma Champions no currículo, encerra a carreira como jogador profissional por clubes, né? Vai para o último ato dele como jogador profissional na seleção alemã. E junto com ele hoje teve outro personagem que não merecia, mas encerra sua carreira sem título hoje, né? Foi campeão
Da última vez que o Borussia foi campeão, ele foi? Não me lembro. Foi, não foi? Não lembro. Vou recapitular aqui. Mas ele jogou muitas temporadas pelo Borussia, Léo. Marco Reus. E o pior de tudo, cara, é que ele entrou, não conseguiu dar nenhuma contribuição para o Borussia. Eu não vi o time melhorando com a presença do Marco Reus, o que é triste, porque ele era de fato um super jogador de destaque, né? Se não fosse tantas contusões, Marco Reus tinha ido longe. E ele ainda estava envolvido naquela entregada ali que foi o erro de passe que deu a bola ali para Bellingham e Bellingham passou para Vinícius marcar o segundo gol, Léo. O Kroos ele escolheu o momento certo para encerrar sua carreira, né? É um momento que ele está em alta, é um momento que ele falou, cara, é melhor encerrar agora em alta do que ficar aí em baixa e ter que encerrar. Não, vou encerrar agora. Ganhou tudo que pôde ganhar, tem Copa do Mundo no currículo, tem Champions, tem tudo que um atleta quer ter, e ele decidiu parar, né? Então, a gente, na carreira do Kroos, a gente só tem só a elogiar, porque foi um cara que, para muitos, é só o jogador do passe de lado, mas o Kroos, hoje, com 38 anos, contra o Bayern de Munique, mostrou que ele não é só 35, o pô. passe. 35, mostrou que não é só o passe de lado, né? É o cara que tem a qualidade realmente do pé. A questão do Reus, cara, é assim, o Borussia no segundo tempo foi outro Borussia. Se o Reus talvez estivesse no primeiro, ele poderia contribuir mais. Mas no segundo tempo foi um outro Borussia. O Real Madrid cresceu muito a partir dos 10, 15 minutos. Então não tem como a gente falar que o Reus não teve chance para isso. O próprio ADM, que era o jogador que jogava espetado no começo do segundo tempo, ele não teve chance para isso. O Borussia no segundo tempo ele virou um time muito diferente do que foi o primeiro. E o lance ali foi a felicidade do garoto, né? Ele deu passe, o garoto acabou errando ali, ficou aquele negócio. Depois eu achei uma atitude de um cara que tem experiência fazer o que ele fez. A câmera até filmou ele abraçando o garoto. Tá tudo bem, errou, vamos para cima, acabou. Mas é isso, encerrou o seu momento no Borussia. Eu acho que tem time de Europa querendo, mas não para ele chegar em uma nova final ou até disputar uma Champions, eu acho que talvez não. Vamos esperar os próximos capítulos, mas é isso aí. O Reus ele foi grato ao Borussia, ele passou sua carreira toda praticamente no Borussia. É um cara que é daqueles caras que vai ser lenda no Borussia, né? Como a gente tem aqui, por exemplo, no Brasil, o Rogério Ceni com São Paulo. É ele pro Borussia, é a mesma coisa, é o mesmo padrão de idolatria da torcida lá. Eu tenho certeza que é isso aí. Ô, Vitório, ele pode até acabar indo aí para esses times que estão surpreendendo aí, né? O Cagliari na Itália, por exemplo, terminou em terceiro, classificado para Champions. O próprio Girona também da Espanha se classificou para Champions, mas dificilmente ele vai disputar de novo. E eu acho também que ele também não tem capacidade física para somar com um time para que esse time consiga figurar de forma relevante, a não ser que seja um contexto de jogo bem específico, né, Vitória? Com certeza, né? A gente vê o futebol com evolução física, né? De muita imposição física, e isso acaba atrapalhando o Reus, né? Por conta das lesões que ele teve, infelizmente, isso atrapalha bastante o atleta. As lesões que ele teve foram graves e ele tem que ser grato ao Borussia, né? Por chegar numa final de Champions. Duas. Duas finais é isso, né? Então, assim, hoje a maneira que ele tá saindo também, não vejo saindo pela porta dos fundos do clube. Ele faz o que ele pode, né, cara? Quando ele entra, a gente vê que ele é identificado com a torcida. Tem vários vídeos na internet aí que mostra que ele vai pra torcida, gosta de estar no meio da galera. Claro que a cultura é totalmente diferente do que aqui no Brasil, mas é um cara, é um exemplo, né? Então, assim, infelizmente, hoje tinha alguém que ganhar, né? Foi o Real Madrid, coisa que a gente já esperava. Eu particularmente já esperava isso. O Madrid tem um conjunto muito melhor. E é isso aí, cara. O Reus, ele agora tem que dar seguimento na carreira dele. E se eu fosse ele também pensar em se aposentar, eu pensaria nisso, porque da maneira com que o Toni Kroos se aposentou, a gente sabe, isso é único, né? São poucos atletas que teriam essa coragem, né? De se aposentar estando no auge. E o Reus, eu acho que agora só vai sobrar para ele realmente esses clubes aí, como você citou. Possa ser que tenha algum outro clube para querer contratá-lo,
mas para realmente chegar em mais uma final e ser campeão da Champions é muito difícil, principalmente quando se tem um Real Madrid no meio do caminho. Pois é, só para concluir a informação, Toni Kroos ele tem 34 anos apenas, né? Comparar com o Cristiano, que tem quase 40, aí tem jogador de 42 anos jogando aqui no Brasil, e Marco Reus tem 35 anos, então a gente imagina que, devido ao histórico dele de lesões, se ele tiver no máximo mais 2 anos aí, se esforçando muito. Galera, é isso, essa foi nossa análise da UEFA Champions League, ganha pelo Real Madrid. Eu passei o vídeo todo e me esqueci de pedir, então se inscreva no like, deixe seu... Se inscreva no like não, né? Deixa seu like e se inscreva no canal. Isso! Deixa seu like, se inscreva no canal. Esse é o nosso Golaço Debate e toda segunda-feira, 20 horas, estamos analisando ali toda a rodada do Campeonato Brasileiro, falando de Bahia, de Vitória, fatos e curiosidades, erro de arbitragem. Então, cola com a gente que é sucesso. Segunda-feira, 20 horas. Vamos lá, hein? Tamo junto. Valeu, Léo. Valeu, Vitória. Muito obrigado. Valeu e alá Madrid! E nada mais. Valeu, galera. Até segunda.